Depois da derrota de ontem na Liga Europa, o Porto já treinou em terras inglesas, já temos as declarações dos jogadores e do treinador. Ontem foram quebrados vários recordes negativos e há também outras novidades relacionadas ao Porto, mas vamos por partes. Começando pelas declarações de Farioli, ele elogiou a equipa, o que é surpreendente. Diz que a equipa esteve muito bem e que faltou um pouco de sorte e ter um pouco mais de oportunidades na área. Eu acho que o Farioli não é assim tão diferente da estratégia que ele tem seguido em todas as conferências de imprensa. Normalmente quando a equipa joga bem, ele puxa por ela, quer mais, diz que a equipa precisa de mais intensidade, mais qualidade. Quando a equipa perde, ainda não tinha perdido, mas já tinha feito jogos menos conseguidos com o Nacional, por exemplo, e já tinha perdido com o Benfica. Quando a equipa não está tão bem, ele gosta sempre de dizer, puxar pela equipa, pela moral da equipa, dizendo que fez muitas coisas bem. E já começa a ser um clássico do Farioli. Acho que é estratégico. Mas o Farioli também tem aqui um ponto. É porque ele está a ser cada vez mais um treinador à italiana. E aquilo que eu dizia, ele realmente preparou o jogo de ontem contra o Nottingham, preparou muito bem a equipa, mas foi defensivamente. Ofensivamente ele está a ficar muito previsível. Nota-se que há sempre uma preocupação, primeiro, de não sofrer golo. Não é por acaso que o Porto continua com uma defesa tão boa, só sofreu 2 golos ontem, mas foi de penalti, não há muito a fazer. É claro que o Diogo Costa é especialista em defender penaltis, mas quando sofre golo de penalti não há muito a dizer. Ele, em termos de jogo jogado, o Diogo Costa faz até uma grande defesa numa das poucas oportunidades do Nottingham Forest. A verdade é que o Farioli tem razão quando diz que o Nottingham Forest não conseguiu criar perigo, não conseguiu que os contra-ataques dessem em jogadas muito perigosas para a baliza do Porto. É verdade, o Porto realmente defensivamente consegue sempre segurar os jogos. Aquilo que eu dizia já em outros vídeos em relação a outros jogos, o Porto mesmo quando não joga tão bem, quando a intensidade, quer a imagem de marca do Porto no arranque, que agora o Porto está a perder um bocado isso, quando isso não corre bem, quando o Porto não consegue dominar o jogo, a muralha defensiva continua sempre como o grande ponto forte do Porto que ainda ninguém conseguiu ultrapassar. A verdade é essa, mesmo o Nottingham não o conseguiu. Consegue marcar 2 golos de penalti, mas em bola corrida não cria muito perigo. E o Farioli puxa por esse ponto. Eu acho que ele está-se a tornar cada vez mais um treinador à italiana, e dá para ver nas declarações dele, porque ele elogia muito a equipa. E se nós olharmos para a estatística, realmente o Porto teve muita bola, teve praticamente a mesma posse de bola que o Nottingham, e acabou também nas estatísticas por correr mais que a equipa inglesa, o que é impressionante, porque se olharmos ao jogo, dá a impressão, de quem viu o jogo, de que o Nottingham dominou fisicamente, ganhou os duelos todos, mas isso não é bem verdade na questão de que o Porto correu mais. Foi realmente uma opção que o Farioli tomou, eu acho que foi de última hora, uma opção de tirar o Gabri Veiga. O Gabri Veiga jogou na Taça, aquele 11 que jogou na Taça, claro que o Samu iria sempre entrar, mas aquele 11 que jogou na Taça, à exceção do guarda-redes e do ponta de lança, seria o 11 que estava a aquecer, palavras de Farioli, para o jogo com o Nottingham. Só que seria um Nottingham com o anterior treinador, que seria uma equipa mais, digamos que ocidental, não tanto a inglesa. Quando o Farioli entende que vem um treinador inglês, ele muda a estratégia e prepara-se para o combate. Ele tira o único criativo da equipa, maior criativo da equipa, o único criativo do meio campo, o Gabri Veiga, e aposta no Pablo Rosário para defender. Eu acho que se ele tomou essa opção, tudo bem, fez bem em assumi-la. Agora eu acho que o problema do Porto é que o Porto nunca muda as peças de posição. O Pablo Rosário deveria ter assumidamente jogado mais atrás e não do lado esquerdo ao lado do Froholt, porque o Pablo Rosário faz um jogo desastroso a construir, porque ele não é bom a sair a jogar ali, a sair com passes. Se é para sair com passes, teria que ser um Gabri Veiga ou um Rodrigo Mora naquela posição, ou até um Varela. Se o Farioli quisesse mesmo aquele número 8, acho que faria mais sentido. O Varela poderia ter dado mais, porque o Varela tem assumido muito a construção do jogo. Não é por acaso que o Varela é talvez o melhor jogador em campo do Porto ontem. Ele tem vindo a crescer de importância no meio campo. Já no jogo com o Floricense, ele assumiu muito o jogo. Ele tem construído bem, ele sai melhor a jogar, consegue fazer melhores passes do que o Pablo Rosário. Então, no máximo, o Farioli poderia ter colocado o Varela a 8, mas ele não quer mexer nas posições e fica complicado apenas trocar jogadores que são de características diferentes, mantendo as mesmas posições. Isso torna-se muito previsível ofensivamente. A cada jogo que passa, nota-se que os adversários sabem anular o ataque do Porto. Até o próprio Floricense conseguiu de alguma forma anular o Froholt, que esteve mais solto, mas mesmo assim não está a ser o Froholt de início da época. E nota-se que o Farioli trabalha muito bem a parte defensiva. Realmente o Porto defensivamente está ótimo, o que acaba por ser curto. Agora também temos que entender que o jogo da Liga Europa, depois de 2 vitórias, um empate não seria assim tão mau, o empate em Inglaterra. Eu acho que também houve aqui o peso da história, houve o peso do Porto nunca ter ganho em Inglaterra. Eu acho que há sempre aqui um peso, porque isto é transversal a todos os treinadores de todas as equipas do Porto, não conseguirem ganhar em Inglaterra. Sabemos que as equipas ocidentais têm muitos problemas, muitas dificuldades com o futebol direto inglês, com aquela agressividade física toda. O Nottingham juntou a isso o anti-jogo, muito anti-jogo,
e juntou isso também a chicotada psicológica. Eles estavam muito motivados, aquilo que eu dizia ontem, parecia que era o jogo da vida deles, e o Porto estava mais sóbrio, também com o facto de ser uma equipa que estava já com 6 pontos, num país onde nunca ganhou, que é sempre difícil, mesmo, claro, havendo essa expectativa do Porto quebrar essa maldição de não ganhar na Inglaterra, precisamente por não ser um dos grandes de Inglaterra, mas o Nottingham mostrou outro andamento. Mas acho que realmente as palavras de Farioli não são totalmente descontextualizadas, tendo em conta que o Porto conseguiu segurar bem defensivamente, apesar de toda essa avalanche, essa intensidade toda do Nottingham. E dessa arbitragem também, que eu digo que eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas como eu dizia no outro vídeo, há ali lances muito polémicos. Há a possível expulsão naquela agressão ao Varela logo no início do jogo, por parte do jogador do Nottingham Forest. Temos o fora de jogo do Samu, que é um fora de jogo assim milimétrico, muito milimétrico, com poucas repetições. Temos o penalti do Bednarek, que fica a dúvida se realmente ele joga a bola com a mão intencionalmente ou não. Eu acho que é também um movimento natural, porque os jogadores de Porto estavam a ser muito pressionados. Não é natural no Bednarek ele cometer esses erros, é mesmo o quão chato foi o Nottingham Forest fisicamente empurrar muitos jogadores do Porto. É verdade que o Porto, no início da época, poderia aqui ter feito uma batalha maior, até porque a opção do Farioli foi pela batalha e não pela posse de bola. Um Porto mais intenso teria batalhado mais, mas mesmo assim acaba por cair também fruto dessa arbitragem polémica. Mesmo o penalti do Martim. O Martim numa primeira fase não acerta no jogador e depois quando ele cai já está deitado em cima dele. Portanto é também polémico esse penalti. E depois a qualidade do árbitro, que acha que é simulação, um lance que depois assinala penalti. Portanto, imagina se não houvesse vídeo-árbitro, a qualidade que seria deste árbitro, um árbitro da UEFA. Eu acho que o Porto então abdicou um bocado do seu ADN e também por isso o Farioli a elogiar muito os jogadores. Eu acho que ele também sabe que exigiu demasiado à equipa em termos de mudar de ADN, de lutar, porque o Porto é uma equipa mais de ter a bola. O Porto nestes jogos, eu acho que já começa também a ser um sinal claro, fica muito com a bola presa ali nos centrais. Quando a bola não sai muito rápido dos centrais, o Porto fica mais lento. Normalmente são jogos em que o adversário está a anular muito bem a construção do Porto. Foi o que o Benfica também fez, foi o que o Salzburgo também fez, e depois é o Varela que assume mais e que se torna o melhor médio, e quando o Varela é o melhor médio é um sinal também que o Porto está a ser muito amarrado pelo adversário. E eu acho que além da opção pelo Pablo Rosário, a opção do Farioli de nunca colocar o Willian Gomes a titular também mostra esse lado mais italiano, porque o PP está a ser um jogador mais cerebral, mais tático, que segura, que mantém o posicionamento, e ele parece gostar mais disso. O PP desaparece completamente dos jogos, ele joga muito por dentro, mas parece desmotivado. Eu não sei se o PP está a passar novamente por uma má fase, que já passou na época passada, e é preciso também ter cuidado com isso. O PP é um jogador com muito peso no balneário, é um jogador com um estatuto, e também por isso ele pode não estar a ser substituído, e é preciso ter cuidado para não começar por aqui problemas de balneário, problemas de motivação, como aconteceu na época passada. E depois o Farioli tem duas declarações, uma que me preocupa e uma que me deixa mais descansado. A que me preocupa é porque ele diz que às vezes é mais fácil gerir uma derrota do que uma vitória. Acho que não faz muito sentido ele dizer isso. Eu entendo o lado dele, é um lado motivacional, porque ele diz que ele refere-se a manter os pés assentos no chão. É a tal estratégia dele de quando joga mal dizer que a equipa jogou bem, e quando a equipa joga bem dizer que precisa de dar mais. É um bocado para manter os pés no chão. Ele sente talvez que não tem muito, que o grupo, quando fica muito motivado, não tem muito mão na equipa, mas acho que esta frase é um bocado infeliz, porque claro que gerir vitórias é sempre melhor do que gerir derrotas, mas ele também diz que contra o Moreirense vão reagir e passar outra imagem. Essa aí já é uma frase forte, uma frase a Porto, uma frase que mostra que a equipa vai com fome e com vontade para esse jogo, que é num estádio muito difícil. Se o Porto tem essa maldição de em Inglaterra não conseguir ganhar, atenção que com o Moreirense também tem vários jogos em que perdeu ou empatou. Eu não tenho agora aqui a estatística, amanhã no próximo vídeo vou tentar trazer melhor a estatística, mas o Porto já teve muitas dificuldades naquele estádio, não é um estádio fácil, e convém então que o Porto vá com essa mentalidade dessa frase do Farioli, não a de que é mais fácil gerir derrotas, mas a de que é para passar outra imagem no jogo com o Moreirense. Em relação às declarações dos jogadores, tanto o Varela como o Frolt e o Pablo Rosário, que foram os três jogadores que falaram, os três jogadores do meio campo, mostraram-se satisfeitos com a capacidade defensiva da equipa. Os três salientaram o facto de que o Porto jogou de igual para igual. Eu acho que estas declarações mostram que o Porto respeitou muito o adversário, se calhar até em demasia, mas realmente se olharmos por esse fator mais defensivo, de facto o Porto conseguiu segurar o Nottingham. Só que o Nottingham também se calhar não era esse monstro todo, e o Porto, faltou a parte ofensiva do Porto. E depois o Varela passa um pouco por cima da arbitragem, o Frolt queixa-se que o Porto não pode ter aqueles penaltis porque deita por terra toda a estratégia da equipa, e depois o Pablo Rosário vai mais longe, sendo a pessoa que foi mais longe em relação à arbitragem, dizendo que os dois penaltis são no mínimo muito polémicos, que realmente são, mas aqui os três médios em sintonia a dizer que a equipa esteve bem defensivamente, que os penaltis acabaram por estragar a estratégia e também a transparecer que havia aqui uma mentalidade de que o empate não seria assim tão mau. E o entusiasmo em torno da equipa continua. O Porto pôs à venda os bilhetes
para o jogo com o Braga no Dragão, o único jogo em casa do Porto neste ciclo de 6 jogos, que depois termina outra vez com paragem para as seleções. O Porto vai jogar com o Braga no Dragão, um jogo difícil, e parece que já está praticamente esgotado o estádio. Na hora que estão a ver este vídeo, provavelmente já está mesmo esgotado. Até porque há aqui uma diferenciação muito grande entre Liga Europa e Campeonato. O próprio Farioli no jogo com a Estrela Vermelha passou essa mensagem de que a prioridade é o campeonato, e acho que isso também está já bem incutido nos adeptos. Claro que a Liga Europa é uma ambição, ninguém o esconde. Há vários jogadores, como eu tenho dito nos vídeos, que transparecem essa ambição, mas obviamente o campeonato é prioridade, e esta derrota com o Nottingham pode ser, como diz o Farioli, que até agita as coisas, e pode ser que o Porto volte outra vez com essa intensidade, que já muita gente começa a sentir saudades, porque parece que já nem é o mesmo Porto, é um Porto mais à italiana, é um Porto que confia muito na sua defesa e bem, tem uma muralha defensiva, mas que precisa de novos processos ofensivos. E o Porto, apesar da derrota, continua com uma boa campanha no geral na época. Foi a primeira derrota da equipa, foi a primeira vez que sofreu 2 golos, ainda por cima de penalti, não foi de bola corrida. Foi também a primeira vez que ficou em desvantagem num jogo, e mesmo com essa derrota, continua muito bem encaminhado para se qualificar para a próxima fase da Liga Europa. Essas estatísticas de que o Nottingham não criou muito perigo e de que o Porto até correu mais do que o Nottingham, apesar do jogo ter enganado um bocado, porque parecia que não, mas de facto a estatística mostra que o Porto correu mais, mostra ainda também um compromisso com o jogo. Pode ter sido a própria estratégia que o Farioli montou, talvez em cima da hora, por o treinador ser inglês, que levou a equipa mais para um campo de batalha, que não é tanto a imagem da equipa e onde o Forest se sente mais confortável, e acabou por cair mais nessa armadilha, também com a arbitragem polémica. Mas essas estatísticas podem ser um sinal de que o Porto ainda está com compromisso e que só falta realmente voltar àquela intensidade. Eu acho que falta mais processos ofensivos diferentes. Aquilo que eu dizia também no jogo da Taça, o Porto jogou com os titulares contra o Floricense e jogou com os processos habituais em câmara mais lenta. Aquilo que eu dizia, aquele jogo foi muito bom para entender como é que o Porto joga, para entender o que o Farioli quer da equipa, e isso não é bom se virmos pelo lado do adversário, porque o adversário também está atento ao jogo e teve ali uma aula de como é que o Porto ataca, como é que são os processos ofensivos do Porto. Já defensivamente, o Porto é mais camaleónico, porque vai se adaptando a cada adversário, e o Farioli estuda a fundo os adversários, está a mostrar ser um mestre da tática nesse aspecto, muito elogiado, mas realmente é estranho como é que só com o Sporting é que foi esse jogo grande que ele também conseguiu atacar bem a equipa adversária e não só defender bem. Mas pode ter sido por um fator surpresa. Como ainda estávamos muito no início da época, era o primeiro jogo grande, o Sporting não sabia como é que o Porto se ia apresentar, apesar de tudo. E a partir de agora os adversários já sabem como é que o Porto se apresenta nos jogos, então o Porto tem que mudar alguma coisa. Ontem o Porto terminou com, por exemplo, o Rodrigo Mora, extremo esquerdo. Eu acho que pode ser uma solução. O Rodrigo Mora tem outro estilo de jogo diferente do Borja. Acho que o William Gomes no lugar do PP é urgente. Eu acho que o William Gomes agita muito o jogo. Não podemos estar sempre à espera que o Mora e o William Gomes entrem no fim do jogo e decidam. O Mora entra a 5 minutos do fim, e isso aí não dá tempo para o Mora fazer a magia dele, ainda por cima a perder 2-0. O William Gomes entra um bocado mais cedo, mas também acho que ele já merece mais tempo de jogo. O Porto precisa de outras movimentações. Eu acho que o Froholt tem que também mudar muito de posição durante o jogo. Ontem ele também ensaiou isso, jogar mais do lado esquerdo, mas foi muito tímido. Aquilo que eu tenho dito também, o próprio Froholt poderia ter recuado, fazer uma espécie de duplo pivô, em vez de entrar o Pablo Rosário, ser o Froholt que iria construir jogo mais de trás e já iria jogar numa posição diferente. O Froholt está estático na posição de médio direito desde o início da época, e isso está a ajudar o adversário a anulá-lo. Mas ontem eu acho que houve fatores diferentes para que o lado direito do Porto não carburasse. Eu acho que foi mais pela questão do PP estar muito apagado, e do lado esquerdo foi pela falta de Gabri Veiga, que acabou por fazer com que Francisco Moura e o Borja não estivessem tão ligados, uma vez que o Pablo Rosário tinha outras movimentações, e foi um desastre a construir o jogo. Eu penso que, conhecendo o Samu da época passada e desta época, daquilo que temos visto, acabou esse Samu titular da Espanha. É preciso motivá-lo de novo. Ele passou um jogo em branco, perdido no meio da defesa adversária, e acho que a motivação dele vai se desvanecer. É preciso puxar pelo Samu novamente também. É preciso que o Denis Gul volte à sua boa forma. Se o Denis Gul também não estiver em forma neste momento, é urgente que o De Jong volte, porque o De Jong pressiona muito o Samu. Isso aconteceu no jogo com o Sporting. O De Jong marca golo e depois o Samu volta muito motivado. São jogadores que é preciso gerir mais mentalmente. Acho que do jogo de ontem também ficou confirmado que não somos só nós aqui no vídeo que achamos que o Porto está mais fraco na lateral esquerda e precisa de um reforço para aquela posição. Acho que o Farioli também pensa isso, porque o Farioli retira um Francisco Moura que não estava a conseguir acompanhar o ritmo. Aliás, ele vê um cartão amarelo precisamente por isso, porque o jogador, o extremo direito de Nottingham, era mais rápido que ele, e ele precisava de o trabalho de alguma forma e acaba por jogar a bola com a mão. E o Francisco Moura tem melhorado, tem sido mais aquele Francisco Moura da época passada, mas vê-se que ainda não está a conseguir a intensidade que o Farioli tanto quer. Se compararmos, por exemplo, com o Alberto Costa, que já está muito mais forte, e nota-se que é isso que o Farioli quer. E o Farioli acaba por colocar o Martim, que é lateral direito adaptado à esquerda. O Martim
provoca o penalti. Da outra vez que o Martim tinha jogado do lado esquerdo, lesionou-se. Eu acho que o Martim, apesar de ser lateral que pode jogar dos dois lados, não é a mesma coisa jogar do lado direito ou do lado esquerdo. E aquilo que eu tenho dito aqui muitas vezes, o João Mário tem sido muito criticado em Itália. Eu já tenho dito muitas vezes que o Martim tem que ter cuidado para não ir pelo mesmo caminho, porque o Martim, se começar a somar muitas más exibições ou muitos erros, pode cair no esquecimento do treinador, pode começar a não jogar, pode ficar com essa imagem um bocado de mais um lateral direito que era muito promissor, poderia ter dado muito e não deu, mas o Martim ainda é jovem, como eu digo, ele é mais jovem que o João Mário, ainda pode melhorar, mas jogar do lado esquerdo não é o mesmo que do lado direito. Mas eu acho que o sinal que o Farioli passa é que não confia assim tanto nos laterais esquerdos, porque coloca o Martim e só no fim é que coloca o Zaidu. Também é verdade que o Zaidu vinha de lesão, podia não estar bem fisicamente, o Farioli é muito exigente com isso, mas se o problema era a velocidade dos extremos e do lateral do Nottingham, o Zaidu seria o jogador ideal, porque é rápido. E o Zaidu entra até bem, claro que já com o jogo perdido, mas acaba por entrar bem o Zaidu. Mas o Porto tem 3 jogadores diferentes na lateral esquerda, que mostra que o Porto precisa de um reforço mais forte para ali. E eu acho que até o próprio Kiwior pode jogar ali. Sabemos que o Perpites tem jogado muito bem também. Pode também ser solução de vez em quando de recurso. E uma vez que o Kiwior é tão bom a construir jogo, ele chegou ontem até a aparecer em alguns terrenos de 6, quando o Varela subia um pouco, o Kiwior ia quase até ao meio campo para distribuir o jogo. Ele é muito bom a sair com o pé esquerdo. Pode ser que seja também uma boa solução ao lateral esquerdo, dar outras dinâmicas, porque acho que acima de tudo o Porto precisa de mais soluções ofensivas para construir mais jogo, porque está a ser muito previsível para os adversários. Claro que se pode superiorizar equipas mais fracas como o Floricense, ou até alguma equipa do campeonato que não seja tão forte, mas depois equipas que tenham mais trabalho tático consigam anular, começando pelo Froholt, contando com o PP mais apagado, anular também o Borja, que é dos jogadores que corre mais, também está sempre ligado à corrente, começa a ser previsível e depois o Varela tem que assumir jogo, e não é a mesma coisa e fica curto. E o Farioli está realmente a dar prioridade aos processos defensivos e depois confia muito nas entradas dos criativos. Desta vez nem o Gabri Veiga jogou de início e ele confia que depois o Mora ou o William Gomes vão agitar o jogo. E tem acontecido isso, realmente tem conseguido, mas contar sempre com isso, até isso torna-se previsível. As próprias equipas começam-se a preparar, já sabem que na última meia hora vão entrar os agitadores e tentam jogar com isso. Portanto, o Porto tem que ter cuidado para não ser tão previsível ofensivamente. De resto, continua com a muralha defensiva. Acho que o Farioli tem razão na parte em que não belisca a época do Porto. É preciso ter cuidado para não continuar com estas exibições. O Porto precisa de recuperar aquela intensidade, aquela pressão alta. Como dizia o Bednarek na paragem de seleções, que o Samu era o primeiro defesa porque fazia muita pressão e era graças a isso que o adversário não conseguia criar perigo. O adversário realmente continua a não criar muito perigo, mas a pressão alta está a falhar, as equipas estão a conseguir construir melhor e pior ainda é que o Porto não está a conseguir construir jogo de trás, está a perder muito tempo com a bola nos centrais. Os centrais são muito bons com a bola no pé, distribuem muito bem jogo e o Porto está-se a encostar muito a essa capacidade deles ficarem com a bola e isso torna o jogo mais lento e mais previsível. E depois os centrais querem encontrar linhas de passe e não conseguem porque as posições estão muito fixas. O Porto precisa então de mexer mais, inventar qualquer coisa, não precisa de ser para sempre, mas inventar 1 ou 2 processos diferentes para começar a baralhar um bocado as marcações. O Porto ontem, apesar de tudo, teve aquele golo do Bednarek anulado. Eu não sei se a história não seria diferente se aquele golo tivesse sido validado, porque o Porto iria ficar empatado, iria retomar o controle do jogo já numa segunda parte, onde a qualquer momento iria entrar o William e o Gabri Veiga, mais tarde o Mora, que já é muito tarde, mas com o jogo empatado poderia ter sido diferente. Acho que o Porto até já estava a reagir mais, claro que um pouco tímido, mas estava a começar a reagir à derrota e acaba por se desmotivar um pouco com aquele gol anulado, num jogo que também não estava fácil a conseguir encontrar os caminhos da baliza adversária. Outra coisa que nos podemos questionar em relação ao jogo de ontem é se o Porto tivesse contratado o Kenneth Taylor, se não teria sido ele a jogar ali no lugar do Pablo Rosário, teria sido outra história também. Realmente o Farioli, ele não tem muita lógica de contratar 2 jogadores por posição, ele gosta de usar o melhor que tem para qualquer posição. Quando ele contrata o Kiwior, por exemplo, chegamos a pensar se ele iria para lateral esquerdo, uma vez que o Perpites já estava, e o próprio Nuno Pérez, que depois lesiona-se, já estavam muito sedimentados na equipa, mas ele aposta logo no Kiwior. Talvez tendo um Kenneth Taylor, ele iria colocá-lo em vez do Pablo Rosário, seria outra história. Portanto, o Porto precisa de contratar mais números 8. Eu acho até que o Farioli prefere o número 8 do que o número 10, e ele acaba por ter 2 opções para o número 10, Gabri Veiga e Mora, e depois só tem um 8, que é o Froholt. Fica curto para um treinador que quer tantos números 8. Com certeza haverá mais jogos em que o Farioli vai querer segurar mais o meio campo e tirar o Gabri Veiga, e talvez então em janeiro chegue esse 8, que olhando para este jogo é uma urgência para o Porto contratar. Porque realmente o Nottingham pode ter sido surpreendido pela titularidade do Pablo Rosário, mas eu acredito
que mesmo que jogasse o Gabri Veiga, eles iriam deixar o Gabri Veiga mais solto, uma vez que a prioridade é sempre marcar o Fraolto em cima, não o deixar jogar e logo aí tiram o motor ao meio campo do Porto. E o facto do Varela ficar ainda mais livre não causa tanta preocupação porque vem muito de trás. Basta ver que o Varela faz um remate bastante perigoso. Esta equipa do Porto no início da época rematava muito, arriscava muito remate. Está a arriscar menos, tem a ver com isso, tem a ver com as marcações muito em cima dos jogadores que rematam mais, do Borja Sainz e o Fraolto. E depois é preciso ver que o Varela faz um remate, mas não é fácil para o Varela fazer mais, porque o Varela vem muito de trás. E isso também dá tempo à equipa adversária e dá um conforto que esse jogador não vai chegar nas melhores condições físicas à frente, porque já vem muito de trás. E o Porto também joga muito nas bolas paradas. É também uma arma muito forte do Porto esta época, está a ser muito bem trabalhado. Aquilo que temos dito, realmente, o Porto da época passada não era forte nem em bolas paradas, nem defensivamente, nem ofensivamente. O Porto de início da época era forte em todos estes aspectos. E este Porto é forte mais defensivamente e nas bolas paradas e está a perder muito gás na frente. Precisa de recuperar essa força ofensiva, mas não deixa de ser um futebol talvez mais à italiana, um futebol que também, o facto de ser menos intenso, faz com que haja menos lesões. Eu não sei se há aqui também algum trauma da parte do Farioli de não querer arriscar tanto por causa das lesões, porque até o próprio presidente, o Vilas Boas, na paragem de seleções, referiu-se a isso, disse que era preciso ter cuidado para não haver mais lesões, porque se algum jogador peça-chave se lesiona novamente, pode pôr o título em causa e isso pode também estar a afetar um bocado o que o Farioli exige ofensivamente, um bocado por medo das lesões, porque era muita intensidade que o Porto tinha. Imaginem o Porto início da época contra este Nottingham, teria sido uma batalha muito maior e houve muita agressividade, muitas entradas duras do Nottingham. Agora imaginem com o Porto com aquela intensidade toda, pode também haver esse fator. E eu, no lugar do Farioli contra o Moreirense, até para enviar um sinal diferente à equipa, colocaria o Mora do lado esquerdo e o Willian Gomes do lado direito do ataque, para dar um sinal de mais vida, de querer realmente inverter as coisas, como ele diz na conferência, porque acho que Borja e PP, o Borja claro que foi-se desvanecendo no jogo, porque realmente a prioridade do Porto era defensiva e o Pablo Rosário não conseguia fazer chegar a bola a ele. O próprio Francisco Moura estava com problemas mais defensivos e não foi tão fresco para a frente e o Borja foi desaparecendo, apesar de continuar ligado à corrente, mas foi desaparecendo do jogo. Já o PP acho que é mais prioritário sair. Não quer dizer que o PP deixe de ser titular, mas precisa sair 1 ou 2 jogos. Ele está a passar muito ao lado do jogo. Eu sei que ele mantém os equilíbrios, mas, por exemplo, contra o Moreirense pode ser que o Porto não precise tanto de equilíbrios. E até o Willian Gomes, pelo facto de ser pé esquerdo, pode ser que consiga jogar mais para dentro com mais velocidade e puxar o Fraolto mais para extremo. Ou até como o Farioli já testou isto no início da época, na pré-época, de jogar com o Rodrigo Mora a extremo-direito, falso extremo-direito, uma espécie de Otávio de umas épocas atrás. Depois o Rodrigo Mora vai mais para o meio e deixar o Fraolto jogar mais na ala junto com o Alberto Costa, tentando que o Fraolto fuja das marcações, que ele está muito marcado e isso é preocupante para o jogo ofensivo do Porto. Não tanto defensivo, como vemos, mas ofensivo. E de resto, também podemos relativizar um pouco aquilo que aconteceu na Taça, que eu dizia que o Porto não tinha tanta motivação, porque era uma equipa do Campeonato de Portugal, apesar de estar a jogar com os titulares, e o Floriciense estava muito motivado. Voltou a acontecer na Liga Europa, porque era uma equipa que tinha 6 pontos, que não estava com a corda ao pescoço como está o Nottingham, e que não tinha essa chicotada psicológica que deu muita motivação aos jogadores do Nottingham. É uma fase que sabemos que quando troca treinador a equipa fica sempre mais motivada, os jogadores querem mostrar serviço, é um ar novo que entra, e ainda por cima ser um treinador desse estilo de jogo, que os ocidentais têm tantas dificuldades, que é um estilo de jogo muito direto, e ainda por cima sendo o ponto fraco do Porto, as segundas bolas. O Nottingham foi jogar em segundas bolas, acho que Farioli também assustou-se com isso e por isso que lançou o Pablo Rosário. Todos esses fatores, incluindo também o da arbitragem, acabaram por fazer com que haja a primeira derrota do Porto, mas esperemos então que o Porto consiga, segunda-feira, dar essa resposta. Já começou a treinar. Hoje havia imagens nas redes sociais do Porto, achei interessante, do Lúcio Gonzalez a puxar muito pelo Rodrigo Mora. Vamos ver se o Rodrigo Mora vai ter mais minutos nesse jogo, porque realmente o Lúcio estava a exigir muito dele. Esse jogo em Moreira de Cónegos também já está com os bilhetes esgotados para a parte do Porto, ou seja, o apoio também vai ser grande mais uma vez. O próprio Varela também referiu isso, agradecer aos adeptos que estão sempre com a equipa. E se o Porto conseguir reagir, com certeza esta derrota vai ser lembrada apenas como uma pedra no caminho, uma derrota normal de uma equipa que é normal perder, qualquer equipa perde de vez em quando. Como o Pablo Rosário também disse, algum dia tinham que perder, e realmente se o Porto conseguir reagir, esta derrota pode ficar para a história um bocado até esquecida. Apenas em relação ao ranking da UEFA é que a história já não é a mesma, porque os clubes holandeses penso que ganharam, mas também o Porto vai agora jogar com o Utrecht e pode aqui também tentar inverter essa questão do ranking, se bem que esse ranking o Porto nem se deve preocupar muito com isso, uma vez que houve aqueles problemas todos com a Liga, que marcou o jogo do Arouca quase em cima do jogo com a Estrela Vermelha, portanto acho que a Liga não está muito preocupada com o ranking e não é o Porto que tem que estar. E é isso, muito obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, um abraço a todos e até amanhã.